Olá, boa noite, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que você está me assistindo aí, bom dia para quem está durante o dia. Privilégio nós estarmos aqui novamente no nosso canal para continuar aquela temática de Deus unindo tudo e as suas ações na história. Antes de nós começarmos nossa reflexão de hoje, né? Nós vamos orar, suplicar que Deus nos abençoe, nos ilumine, por meio do teu Santo Espírito, fale conosco nessa oportunidade. Eu quero te agradecer por estar conosco, um privilégio muito grande ter você participando conosco e pedir a você que comente, curta, compartilhe, né, se inscreva no nosso canal, divulgue essa palavra, que é uma palavra que realmente é a palavra de Deus, fala de uma forma tranquila, serena, de uma forma verdadeira, sem adicionar nada. Se bem que essa parte, estamos falando mais uma parte da história, mas está envolvida a palavra de Deus, né? Que é a história do cristianismo. Então, eu peço a você que faça isso, para que o nosso canal se torne relevante, para que mais e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação conosco. Vamos orar, depois eu quero ler um texto da palavra para a gente tratar da nossa temática de hoje. Nós vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai, quero te pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que estará ouvindo essa palavra de hoje, que ela seja impactada, que ela seja edificada pelo teu Santo Espírito. Nos dê, Deus, sabedoria e entendimento para compreender a história e as suas ações e compreender que tu és soberano sobre a terra, que tu és o único verdadeiro Deus e que a tua palavra é verdadeira e ela é que temos que dar crédito. Te louvamos, Pai, já te agradecendo pelo teu cuidado. Abençoe cada pessoa, cada família que estará participando conosco. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nosso texto de hoje é um texto bastante conhecido, João 5,39, eu creio que você já pode ter ouvido, provavelmente ouviu esse texto, que diz assim: Vocês examinem as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Bom, só para refrescar a sua memória, o vídeo passado tivemos que ser um pouco mais rápido, porque acabou que a gente falou muita coisa e não deu para concluir muita coisa. Algumas coisas ficaram para trás. Eu quero lembrar só que o tema do vídeo passado falou sobre a decadência da igreja, quando a igreja atingiu, né, a igreja romana foi elevada a um poder mundial, esse período chamado também, né, na Idade Média ou Idade das Trevas, porque foi um período em que o domínio da igreja, onde ela se envolveu com a política, tinha um domínio sobre a política, ela tinha um domínio sobre todas as coisas, e é onde ela se corrompeu, onde ela se perdeu, onde o romanismo cresceu, se expandiu, aquelas 5 cidades se tornaram opulentas, foram construídas grandes catedrais, aquela disputa muito grande, e foi nesse período também em que foi foi criada a doutrina da mariolatria, o culto a Maria, culto aos mortos, né? Foi criada indulgências e esse tipo de coisa mais, o celibato, foi a proibição de casamentos, né? Então, voto de pobreza, tudo isso foi um período onde a igreja se tornou com grande poder e ela se perdeu de acordo com a palavra, deixou de ser uma igreja que atuava de certa forma, deixou de ser o que é a igreja, deixou de cumprir aquilo que Deus havia estabelecido. Então, foi considerado a idade das trevas, porque houve o abandono total da palavra de Deus, onde a palavra de Deus foi proibida, não se podia falar a Bíblia. O que valia era a palavra dos líderes, onde foi criado o papado, né, o instituído o papado. Então, foi um período de trevas, a igreja se perdeu completamente. Mas, como eu disse também, a verdadeira igreja, a igreja de Jesus, aquela que não estava neste meio, neste contexto, ela permaneceu firme, pequena, com toda dificuldade. Deus, então, cuidou dessa igreja.
Deus separou essa igreja. Mas também no meio da igreja católica surgiu homens que começaram a ler a Bíblia. Estou falando especialmente de Martinho Lutero. Então vamos falar agora sobre a preparação da reforma. Vamos tentar, de uma forma geral, dar aqui algumas informações para que você possa entender como é que Deus foi conduzindo e como é que o Evangelho chegou até nós hoje, tá bom? Bom, nesse período de domínio da Igreja Católica, do romanismo, durou cerca de 1000 anos. Foi considerado um milênio de trevas e apostasia, quando a igreja paulatinamente foi invadida pelas heresias perniciosas e foi se apagando a luz, como eu disse anteriormente, onde a Bíblia, a palavra de Deus deixou de ser a única regra de fé e prática, onde a palavra de Deus foi abandonada e onde ela foi deixada lá. Bom, nos séculos 14 e 15 surge no norte da Itália um movimento cultural chamado Renascença, que foi uma desvinculação da economia, das artes, da ciência, da política, da religião, da tutela de Roma. Roma era o centro religioso e político do mundo, né? Havia o domínio da Igreja Católica sobre todas as coisas. Então, com isso, o controle absoluto da Igreja foi enfraquecendo, que homens começaram a libertar-se do cativeiro que durava 1000 anos, sob esse domínio opressor. Houve também o fruto da Renascença, a volta aos clássicos. O povo voltou a estudar o Novo Testamento no grego original, coisa que era proibida, verificando quantas distorções haviam sido introduzidas no cristianismo. Olha a importância do versículo que eu li. Examinai as Escrituras. Isso era proibido. Então, partindo daí, o povo foi despertado, Deus foi levantando, Deus foi conduzindo a história, levantando pessoas para que voltassem para isso, né? Então, isso é muito importante. E também foi nesse período que Johannes Gutenberg, né, em 1450, ele criou o quê? A imprensa, né? Aquela forma de impressar. Então a Bíblia foi impressa, o primeiro livro a ser impresso. Então a Bíblia foi impressa e esses exemplares e outras obras escritas pelos reformadores. Então, olha só como isso é importante, né? Então isso, Deus foi trabalhando para que isso também contribuísse para que acontecesse a reforma chamada Reforma Protestante. Então, a Renascença contribuiu em 5 áreas fundamentais para que esse processo começasse e chegasse à reforma de fato. Primeira coisa, na economia. Até na Renascença, a igreja humana mantinha total controle sobre a economia. Sua política econômica incentivava o voto à pobreza, enquanto ela era rica, né? Interessante, né? Enquanto os seus cofres se abarrotavam de dinheiro, elas divulgavam que era virtuoso ser pobre. Então as pessoas davam suas riquezas sob pressão, se torna pobre, a igreja cada vez mais rica. A igreja proibia empréstimo de dinheiro a juro. Nesse tempo, porém, surge na Europa uma classe social chamada burguesia. Isso aconteceu por causa das viagens internacionais que foram facilitando pelos... na época era só naval, né? A navegação, foram vendo outros novos mundos e foram vendo os horizontes se alargaram. A exploração das riquezas, as rotas para a Índia, o descobrimento das Américas e do Brasil, abriram assim como se abrisse a mente para as pessoas de uma nova economia, né? Nas artes, a igreja mantinha absoluto controle também sobre as artes. Quando um artista ia pintar um quadro ou fazer uma estátua, ele podia até fazer com essa pessoa, mas o corpo de um anjo, né? Então, era necessário que o rosto da pessoa fosse num corpo de anjo. Tudo deveria ser levado de acordo com a visão do sagrado, interpretado na hermenêutica da Igreja Católica. Mas foi nesse período também que surgiram
os grandes iluministas da cultura e pintura, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, né? E Miguel Ângelo famoso pela escultura de Davi, Moisés, da Pietà, né? Da Vinci com a Mona Lisa. Então, foram se mudando isso. Na ciência, a importância desse movimento da renascença na ciência. Ao longo dos séculos, o romanismo promoveu o obscurantismo, mantendo o povo todo na ignorância, em todos os sentidos, tanto religioso quanto científico, quanto cultural, né? As nações colonizadas pelo romanismo ficaram em grande desvantagem cultural, cultura social, econômica, social e espiritual. A igreja defendia a tese que o mundo era geocêntrico, ou seja, a Terra era o centro do universo. Só que, nesse período também surgiu Nicolau Copérnico, que contestou essa tese, afirmando que o mundo era heliocêntrico, ou seja, o Sol era o centro do universo. Só que ele foi preso, né? Mas também mais tarde veio Galileu Galilei, discípulo de Copérnico. Ambos foram presos por essas convicções, tiveram que se retratar para poupar a vida, né? Contudo, esse desabrochar de ideias acabou minando o domínio da igreja sobre o mundo da ciência. Política. Havia um verdadeiro concubinato entre a igreja e o Estado, entre o poder clerical e o poder político. Não se sabia ao certo o limite entre o poder do Papa e o poder do imperador. Na verdade, o Papa exercia influência que, muitas vezes, quando ele não mandava, ele influenciava para que o imperador fizesse, né? Então, foi nessa época que Maquiavel escreveu também, surgiu no espírito de Maquiavel, O Príncipe, defendendo a tese de que a igreja e o Estado precisam ser independentes. E que hoje o Estado é laico e é fruto disso, tá bom? Então, aí a influência sobre a religião. A religião estava sob rigoroso controle de quem? Da Igreja Românica. A única versão disponível era a Vulgata, traduzida por Jerônimo, o latim, ou seja, a escritura só tinha a Vulgata, que era em latim. O povo não conhecia o latim e os sacerdotes não conheciam a Bíblia. Interessante, né? A Bíblia não era lida pelos leigos. Se alguém ousasse ler a Bíblia, tinha que interpretá-la de acordo com a hermenêutica da igreja. O mais importante que era que o texto bíblico, mais importante que o texto bíblico, eram as anotações de rodapé, que eram feitas por quem? Por aqueles religiosos, por aqueles padres e bispos e toda a linhagem da igreja católica. Foi nesse período que entrou Martinho Lutero, um monge agustiniano, né, da ordem agustiniana, que ao ler a Bíblia se deparou com o livro de Romanos, onde fala da justificação pela fé. Aí ele se converteu e ele escreveu suas 95 teses e também onde ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão e começou a divulgar o Novo Testamento. Ele traduziu o Novo Testamento para que as pessoas pudessem ler e assim as pessoas pudessem sair da ignorância e também sair da tutela da igreja romana. Então nós citamos aqui alguns pré-reformadores que foram importantes nessa história, para depois passarmos para o próximo vídeo, que vamos falar um pouco mais sobre a reforma. John Wycliffe, Jan Hus e Gerolando Savonarola, né? E esses foram homens importantes na reforma, ok? Então nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Vamos para a segunda etapa, onde vamos falar um pouco mais sobre a reforma, tentar dar uma resumida. Mas é isso, então a igreja sai da idade das trevas, na igreja católica, para que Deus trabalhou para que eles pudessem ter a luz de Cristo, que é a Escritura, como nós temos hoje, ok? Um breve intervalo e já voltamos em seguida.